Olá mais uma vez, já deviam ter saudades do Pacto de Julho, vamos à Bélgica. Vamos à Bélgica aqui para uma cerveja que conta-me várias histórias e vou tentar enunciá-las. Vamos falar um bocadinho de história, vamos falar um bocadinho de um estilo, vamos falar um bocadinho da conexão entre dois países muito importantes na cena cervejeira mundial. Estamos a falar do Reino Unido, Inglaterra, até um bocadinho a Irlanda também, e a Bélgica. Vamos falar de um senhor chamado John Martin, uma figura muito, muito importante no trading de cerveja entre o Reino Unido e o continente europeu. John Martin, ele muda-se para a Bélgica em 1909, ele é inglês, e ele foi uma das primeiras pessoas a importar cerveja do Reino Unido para a Bélgica. Na altura ele importava muito a Guinness e importava também uma cervejeira muito importante que existia na altura, que era a Bass, uma das principais produtoras de Pale Ales inglesas. John Martin vem para a Bélgica ali em 1909 e há aqui uma coisa muito importante que faz com que estes estilos que eram importados do Reino Unido também se tornem um pouco populares na Bélgica, que é a Primeira Guerra Mundial. Muitos, que aconteceu logo a seguir a John Martin ter-se mudado para a Bélgica. Muitos soldados ingleses estavam na Bélgica, estacionados na Bélgica, ali na zona de Ypres, que é ali um bocado onde faz a fronteira entre a Bélgica e a França, e eles consumiam as suas cervejas, eles queriam as suas cervejas clássicas que bebiam. Entretanto, por exemplo, eles gostavam muito da Scotch Ale. A Scotch Ale também tem uma grande presença na Bélgica a certa altura, por esta razão histórica da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. E John Martin estava já no mercado e já tinha este canal de distribuição montado e, de certa maneira, conseguiu tirar partido de uma coisa horrível que foi a Primeira Guerra Mundial. E é hoje um dos principais grupos de cerveja baseado na Bélgica. Eles distribuem muita cerveja, tem algumas cervejeiras, tem algumas cervejeiras, sim, na verdade, algumas conhecidas, por exemplo a Timmermans, eu acho que faz parte deste grupo, e é isso. Vamos visitar Martin's Pale Ale, que é considerada Antwerp Pale Ale. É uma cerveja que hoje em dia é feita pela Antwerp Brew Company, é uma cervejeira que esteve afastada da cena cervejeira da Bélgica durante algum tempo, e houve aqui uma viragem recente em que criaram uma boa cervejeira e estão a revisitar alguns estilos e algumas cervejas que eram feitas na altura. Por exemplo, há um estilo também que é um género de uma lager, que é Stiff Beer, que é feita pela Antwerp Brew Company, que também era um estilo que existia bastante na zona de Antuérpia e que agora estão a tentar também revitalizar. Eles fazem esta cerveja para a Martins e chamam-lhe Antwerp Pale Ale. Isto vai ser basicamente uma mistura entre as Pale Ale inglesas, um bocadinho de caramelo, um bocadinho de notas florais de lúpulo, uma cerveja que leva dry hopping, ou seja, ela vai ter um perfil ligeiramente clássico, mas com adição de lúpulo na fase de fermentação da produção de cerveja, que vai dar notas muito mais frescas do lúpulo que se está a usar. Normalmente o dry hopping associa-se a IPAs e a Pale Ales mais modernas, feitas pelos craft brewers, pela essa família de cervejeiros que têm estado a desafiar os limites da cerveja e que põem muito dry hopping, muito lúpulo na área de fermentação. Eu imagino que aqui esta não irá ter tanto, mas vai ter um perfil muito fresco, muito equilibrado, e eu estou curioso por prová-la. É uma cerveja que eu nunca provei. Vou prová-la pela primeira vez com vocês, então vamos aqui falar um bocadinho mais sobre ela. Vamos aqui ao nosso bar, vamos usar aqui um copo de pint, neste caso americano, da Ten Barrel Brewing Company. Estive lá e trouxe como recordação dos Estados Unidos. Martin's Pale Ale, vamos lá servir. Espuma bem densa, já dá para ver. Perceber aqui alguns aromas que possam advir.
Servir devagarinho, que eu acho que ela está com demasiada espuma. Por exemplo, uma coisa que eu tive aqui a ver e que já sei que acontece nesta cerveja e que não é tão usual acontecer no método de cerveja inglesa, é que neste caso eles usam açúcar. E o açúcar o que é que faz? O açúcar simples, quando é adicionado à cerveja para fermentar, ele vai secar muito mais a cerveja. Não quer dizer que o açúcar esteja lá porque ele vai ser fermentado, mas esta fermentação faz com que a cerveja seja mais seca. E os belgas usam muito isto em sua vantagem, que dá muita facilidade de beber, porque a cerveja fica menos encorpada, vai-nos cair mais levemente, mesmo apesar do teor alcoólico. Eu acho que ela não tem muito, ela tem 5,8%, não é assim por aí além, como se estivermos a falar de um país que gosta de cervejas fortes como a Bélgica, mas eu sei que nesta Pale Ale, apesar de não ser tradicional utilizar açúcar para secar as cervejas no Reino Unido, ela foi feita na Bélgica, ela é inspirada nas Pale Ale inglesas, mas feita na Bélgica. Eu sei que eles utilizaram açúcar, portanto eu imagino que a cerveja vai ser muito fácil de beber, apesar de todo o perfil de malte. Já estamos a ver ali já a cor, ali num cobreado, um âmbar, um alaranjado, que já está a enunciar que a cerveja vai ter notas de caramelo, de cevada maltada e um bocadinho tostada talvez, até podemos ver aqui no rótulo. Eu não me admiraria se tivesse um bocadinho de malte torrado, ou Orge Torréfié, exatamente, tem malte de cevada torrado, que ajuda a dar cor e complexidade no perfil de malte que vamos ter. Ela está aqui com um bocadinho de espuma a mais do que eu estaria à espera. Vocês já sabem, eu gosto de 2 dedos, ela aqui está com 4 ou 5 dedos, pode ter sido a zelhice do sommelier, ou não. Mas é isso. Vamos cheirá-la, vamos observá-la um bocadinho mais em detalhe. Bem vívida, tem aqui bastante espuma a vir do fundo. Estou a ver no fundo o copo daqui da 10 Barrel, também é arriscado. Tem ali um 10 da 10 Barrel, que vai ajudar a fazer estes pontos de nucleação que vêm de baixo, e a cerveja vai parecer muito mais vívida. O que depois acontece é a espuma vai ajudar a reter a libertação de CO2, ele vai se manter, vai ajudar a reter muitos aromas. Por isso, quando me dizem quero cervejas sem espuma, se eu estiver a servir, eu vou sempre dizer que espuma é cerveja e ela existe por alguma razão. Vamos cheirá-la. Perfil fresco. Claramente o lúpulo está aqui. Eu não diria que seja um lúpulo exuberante como os lúpulos americanos que os cervejeiros artesanais costumam utilizar, como um Citra ou um Mosaic, por exemplo. Eu diria que não é nada disso. Tem aqui uma nota muito mais fresca, herbal, quase mentolada, floral também. Vem aqui umas notas de flores. Em específico, não vos consigo dizer o que é, mas imaginem flores. Um bocadinho de perfil imaginem a relva acabada de cortar. Vamos prová-la. Muito CO2, pode ser da cerveja também, pode ser inspirada. Ela é feita na Bélgica, os belgas gostam de ter bastante carbonatação para dar drinkabilidade à cerveja. Tem bastante espuma, ela enche bastante a boca. Este perfil muito fresco, eu gosto muito do perfil fresco da cerveja. E há aqui algo muito interessante que eu não sabia que eles faziam e estou a perceber agora. Eu quase que diria que eles estão a usar uma levedura que é belga. Porque eu estou a notar notas frutadas e muita especiaria. Vocês quando bebem e depois têm o retronasal, eu deteto muita especiaria nesta cerveja, muitos fenólicos que eu normalmente associo a leveduras de saison. Eu não diria que é uma levedura de saison, mas uma levedura que normalmente faz cervejas de abadia, por exemplo. Eu não me admiraria muito que a levedura utilizada aqui pela Antwerp Brew Company a fazer a Martins Pale Ale fosse essa. Exatamente, não tenho 100% de certeza, mas eu diria que eles usam levedura belga. Porque o primeiro, para já, muita carbonatação. As leveduras belgas têm mais capacidade de fermentação, pode ter atenuado um bocadinho mais, pode ter criado mais carbonatação.
E depois, a primeira coisa que eu tenho em boca são fenólicos. Eu provo. No retronasal também. Só depois é que vêm as notas de malte, só depois é que vêm as notas de um bocadinho de caramelo, só depois as notas, um bocadinho de biscoito, um bocadinho de pão, pão caramelizado. O nariz, e depois o que eu acho interessante é o nariz é muito na onda do dry hopping, lupulado, cítrico, herbal, floral. E depois quando aprovamos, este perfil só vem depois destas notas de especiaria que eu vos falei e da nota de caramelo. É uma cerveja muito interessante. Tem aqui uma fusão de estilos, uma fusão de escolas cervejeiras muito exacerbada, que não é tão comum assim. Principalmente se estivermos a falar em marcas que são tradicionais, que têm um perfil mais tradicional de seguir regras e guiões. É uma cerveja muito interessante. Que é muito versátil também, daria para tantas coisas em termos de comida também, daria para tantas coisas, dá para pessoas que gostam de perfil de verdura, dá para pessoas que gostam de perfil de malte, dá para pessoas que gostam de perfil de lúpulo, funciona muito bem nestas três categorias. Ela é seca, consegue cortar, por exemplo, queijos gordurosos, imaginemos um queijo de azeitão assim mais cremoso, um queijo de ovelha da Serra da Estrela também mais cremoso, isto funcionaria muito bem. E também, por exemplo, para um hambúrguer, por exemplo, um bocadinho de carne, um bocadinho de um peixe grelhado também, eu acho que funcionaria bem para essas combinações de comida. E é uma cerveja também para apreciar com amigos. Ela não é muito snob, ela é uma cerveja que tem um bocadinho de tudo, mas muito equilibrada. Que uma cerveja acaba por ser uma cerveja elegante. E é isso. Martin's Pale Ale. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da cerveja. Visitaria outra vez. Se tiverem hipótese de visitar o sítio onde ela é feita, uma excelente cervejeira em Antuérpia, ao pé do Porto. E é isso. Vemo-nos na próxima cerveja e espero que tenham gostado. Até já.